Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma parte aqui do nosso vídeo de leitura aí das normas FAPESP, cuja última portaria é a portaria 229 de 2025. Bom, continuando aí, né? Agora sobre importação e exportação. Para processos sem interveniência, os procedimentos para importação, contratação, pagamento de serviços no exterior e exportação com recursos concedidos em auxílios estão descritos em fapesp.br barra importação. Mas, pessoal, isso aqui é detalhe, né? Volto a dizer, qualquer coisa que tire você da norma, Francis, qualquer coisa que me tire desta norma, eu ignoro, beleza? Então vamos lá, ó. Para processos com interveniência, as aquisições por importação e contratações de serviços no exterior serão realizadas pelas intervenientes. Os recursos concedidos pela FAPESP em moeda estrangeira serão convertidos para reais e transferidos para a conta corrente da interveniente em moeda nacional. Então, pessoal, ele diz que processos sem interveniência, tá? Existe uma norma que está lá no site da FAPESP. Para os processos com interveniência, ele resumiu os valores, né, para pagamentos em outra moeda serão convertidos aí para o real, né? Serão convertidos em reais e transferidos para a conta corrente da interveniente em moeda nacional, no caso aqui, o real. Ó, quando houver concessão de recursos em moeda estrangeira em auxílios, o início dos procedimentos deve ocorrer. Vamos lá, quando já tem lá previsto no termo de outorga, na concessão do recurso. Para importação ou pagamento e contratação de serviços de terceiros no exterior, com embarque para a instituição ou empresa sede, 3 meses antes do término da vigência do auxílio. Então já estava previsto lá? Tudo bem. Então, ó, pagamentos para importação ou pagamento de contratação de serviços, né? No exterior, tem que ser 3 meses de antecedência. Pagamento, contratação de serviços de terceiros no exterior, sem embarque para a instituição empresa sede. Pode ser realizado até 45 dias antes do término da vigência. Então veja bem, deixa eu voltar aqui, ó. Terceiros no exterior com embarque para a instituição empresa sede. Então, por exemplo, estou comprando, sei lá, um telescópio lá de fora. Ora, esse telescópio vai ter que ser embarcado sentido Brasil, certo? Então, essa compra tem que ser feita até 3 meses de antecedência, justamente por isso, tem que dar tempo do translado. Agora, quando não há translado, ou seja, sem embarque, né, eu só estou pagando por um, sei lá, um serviço que vai ser um produto que é online, por exemplo, né, que é virtual, pode ser comprado até 45 dias antes do término da vigência. Para exportação, 6 meses antes do término da vigência do auxílio. Então, pessoal, olha só, para importação ou contratação de serviço com embarque, 3 meses. Importação ou contratação de serviços, né? Na verdade, aqui, ó, como ele diz que é sem embarque, ele não fala nem importação, ele não usa o termo importação. Ele usa pagamento e contratação de serviços de terceiro no exterior, 45 dias. E para exportação, ou seja, mandar daqui para lá, são 6 meses de antecedência. Todos os procedimentos para importação, pagamento, contratação de serviços de terceiros no exterior ou exportação devem ser concluídos
durante a vigência do auxílio. Então, veja bem, a FAPESP estabelece esse tempo justamente por conta, né, desse lapso temporal que ela considera. Todo o processo deve estar concluído até o final da vigência do auxílio. Caso os procedimentos não sejam concluídos durante a vigência, será de responsabilidade da interveniente, em casos de processo com interveniência, ou do outorgado, juntamente com o responsável pela instituição ou empresa sede, em casos de processos sem interveniência. Ou seja, eles têm que tomar as providências necessárias junto ao fornecedor no exterior para o repatriamento dos recursos enviados. A FAPESP ela não se responsabiliza, viu, pessoal? Tá aqui, ó. A FAPESP não realiza importação, contratação ou pagamento de serviços no exterior e exportação com recursos de reserva técnica de bolsas ou de auxílios. Ou seja, a FAPESP ela se exime de toda e qualquer responsabilidade referente à importação, contratação e prestação de serviços no exterior e exportação. Os recursos concedidos nos termos de outorga com provisão de importação são exclusivamente destinados ao pagamento, no Brasil, das despesas decorrentes do processamento de importações, tais como frete interno, seguro, despesas bancárias, pagamento de despachante e frete internacional, bem como eventuais variações cambiais ocorridas após a assinatura do respectivo termo de outorga ou aditivo ao termo de outorga. Então veja bem, solicitou dinheiro para importar, exportar, esse dinheiro tem que ser usado única e exclusivamente para isso. Não pode ter desvio de finalidade, né, no uso dessa verba. Agora, né, ele vai falar ali dos itens financiáveis, o que pode ser utilizado, em que pode ser utilizado. Os recursos concedidos em auxílios à pesquisa e bolsas devem ser utilizados em despesas financiáveis conforme normas de cada modalidade de apoio para os itens solicitados e aprovados pela FAPESP no respectivo termo de outorga. Para a utilização dos recursos de reserva técnica concedidos em auxílios à pesquisa e bolsas, devem ser atendidas as normas para uso dos recursos de reserva técnica disponível em site. Os recursos concedidos nos auxílios à pesquisa poderão ser utilizados de forma flexível entre as diferentes alíneas de concessão especificadas no termo de outorga, sem necessidade de sua alteração, respeitadas as vedações explícitas nesta norma. Item 2.3.4. Não é permitida a flexibilização no uso dos recursos de auxílios à pesquisa de que trata o item 2.3.3, sendo necessária a autorização prévia da FAPESP mediante solicitação justificada nos seguintes casos: solicitação de recursos adicionais, inclusão de novas alíneas de despesa no termo de outorga, exceto para a utilização de reserva técnica em itens financiáveis, conforme normas disponíveis. Inclusão ou aumento da quantidade de material permanente, exceto para a utilização de reserva técnica em itens financiáveis, conforme normas disponíveis. Qualquer alteração na alínea de serviços de terceiros nos auxílios aprovados no programa FAPESP, Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, PAIP, qualquer alteração nas concessões envolvendo parcerias da FAPESP com outras instituições, convênios, acordos de cooperação, quando esta condição estiver explicitada no termo de outorga. Nestes casos, a alteração dependerá da concordância prévia da instituição parceira e da FAPESP. Então, ó, isso aqui são as vedações, né, dos itens financiáveis, tá?
Essas alíneas aí, ainda não ficou muito claro ali o que são as alíneas, então acredito que nesse concurso, né, não vai ser aprofundado ali essas alíneas de orçamento, né, de gastos, perdão. É quando ele fala, ó, quando houver necessidade de transposição de recursos concedidos nos auxílios à pesquisa em reais para dólares americanos ou vice-versa, a solicitação deve ser feita por meio de submissão de solicitação de mudança ou do tipo, né? Alteração de orçamento no SAGE, enfim, para processos que tramitam por este sistema. Submissão de solicitação de transposição de verbas no sistema Agilis para processos que tramitam em formato impresso. Então, se for impresso, sistema Agilis. Se for via sistema, é lá solicitação de mudança ou alteração de orçamento no SAGE, ou SAGE, né? Não sei como é que pronuncia esse treco aí. 2.3.6. As despesas financiáveis pela FAPESP são classificadas em despesas de capital e despesas de custeio. Então tá aqui, ó, as alíneas são essas: despesas de capital e despesas de custeio. Material permanente, né, estão ali entre as despesas de capital, que são bens que, em razão de sua natureza e sob condições normais de utilização, têm duração superior a 2 anos, como, por exemplo, equipamentos, material bibliográfico, semoventes, veículos, reformas ou instalações mobiliários, entre outros. Pessoal, semoventes são cabeça de gado, cavalo, enfim, são isso, tá? Geralmente gado, vamos falar de gado, que fica mais fácil de entender o que são semoventes. Essas são as despesas de capital, duram mais de 2 anos. Em tese, duram mais de 2 anos. Despesa de custeio, né? Materiais de consumo, itens cuja duração é limitada a um curto espaço de tempo, como, por exemplo, reagentes, produtos químicos, medicamentos, gêneros alimentícios, vidrarias, utensílios de laboratório, etc. Serviços de terceiros, contratados ou pagos a pessoa jurídica ou pessoa física, considerando que são classificados como serviços de terceiros, contratação de serviços técnicos e especializados de curta duração, diretamente ligados aos resultados pretendidos na pesquisa, seguro viagem, seguro de bens móveis, taxa de inscrição em eventos, entre outros. Seguro viagem, a utilização de recursos para a contratação de seguro viagem está limitada aos valores indicados na tabela disponível em na contratação de serviços de terceiros de pessoa física, o outorgado e a interveniente, no caso de processos com interveniência, são responsáveis por observar a legislação em vigor. Então, vai contratar alguém, tem que observar a legislação, né? Despesas de transporte. Considera-se despesa de transporte o pagamento de transporte aéreo, terrestre, fluvial, marítimo, combustível e pedágio utilizados em deslocamentos entre cidades. Então, veja bem, pessoal, se eu sou pesquisador em São Paulo, por exemplo, na USP, e eu preciso ir até a Unesp fazer alguma coisa na mesma cidade, capital de São Paulo, né? Na mesma cidade de São Paulo, pessoal, essas despesas não vão ser custeadas pela FAPESP, porque não trocou de município, tá? Não trocou de cidade, nesse caso. Então, digamos que eu seja pesquisador na USP e vá até a Unesp Guaratinguetá, beleza, aí sim, eu consigo utilizar essa verba, né, esse dinheiro, desse auxílio da FAPESP, tudo bem? Diárias e manutenção mensal, conforme item 3.3.1 e 3.3.2. A gente vai ver mais à frente aí. E sobre a remuneração das intervenientes. Para a gestão administrativa dos projetos de pesquisa, as intervenientes receberão remuneração destinada ao custeio de suas atividades administrativas, em valor a ser integrado ao orçamento dos auxílios à pesquisa, com interveniência. O valor da remuneração das intervenientes será definido no termo de outorga de cada processo de auxílio.
O valor da remuneração será transferido para interveniente após a assinatura do termo de outorga inicial do processo e abertura da conta corrente específica para a movimentação de recursos concedidos, devendo o valor ser aplicado em fundo de aplicação financeira de curto prazo, disponibilizado pelo Banco do Brasil. Então, ó, todo o valor da bolsa, do auxílio, né, e do pagamento da interveniente tem que ser colocado lá no Fundo de Aplicação Financeira de Curto Prazo, disponibilizado lá pelo Banco do Brasil. E os rendimentos auferidos com a aplicação, né, devem ser restituídos à FAPESP na prestação de contas parcial e final, ou por ocasião do cancelamento do projeto. Mesma coisa, pessoal. Durante a vigência do processo, a interveniente poderá apropriar-se dos valores de remuneração correspondentes às suas despesas administrativas, observando o percentual definido no termo de outorga do processo, proporcionalmente à execução financeira efetivamente realizada no auxílio. Então, pessoal, digamos o seguinte: tem um processo que vai durar 20 meses. A previsão é de durar 20 meses e digamos que a interveniente estabeleceu que ela tem um custo de R$ 1.000 por mês. Ela vai pegar esses 20 mil, vai colocar num fundo de aplicação de curto prazo e ela vai utilizar apenas, ela vai sacar apenas o essencial, ou seja, os R$ 1.000 mensais, né, de acordo aí com a duração do processo. E todos os rendimentos auferidos devem ser devolvidos. A aprovação dos valores apropriados está condicionada à comprovação da execução financeira efetivamente realizada pela interveniente e à aprovação das respectivas prestações de contas pela FAPESP, que serão apresentadas nas datas estabelecidas no termo de outorga. Em caso de impugnação de despesas apresentadas na prestação de contas e solicitação de devolução de recursos pela FAPESP, também será exigida a devolução do percentual correspondente da remuneração das intervenientes. Deverão ser apresentados nas prestações de contas parciais e final do processo os comprovantes referentes a cada valor da remuneração apropriado pela interveniente, emitidos em nome do outorgado, conforme o item 3.2 desta norma. Pessoal, um pouco confuso nessa parte aí, mas eu destaco aqui alguns pontos, né? Ele fala sobre a remuneração da interveniente, onde pode gastar o dinheiro, onde não pode gastar o dinheiro, prestem atenção nisso. Itens não financiáveis, aqui agora o que você não pode fazer com o dinheiro da FAPESP, né? A utilização dos recursos concedidos pela FAPESP em processos de auxílios à pesquisa e bolsas não são financiáveis, exceto se previsto no termo de outorga. Então não pode, a menos que venha escrito no termo de outorga anteriormente assinado, né? As alíneas de material permanente e material de consumo, tá? Então, ó, despesas com obras e ou construções civis que resultem em aumento de área construída. Então, tem uma sala lá na instituição sede e eles querem aumentar a sala. Isso não pode ser financiado pela FAPESP. Aquisições de materiais usados, exceto quando comprovada a inexistência do material novo no mercado. Então, por exemplo, ele quer comprar um microscópio. Não tem um novo no mercado. Não tem um material novo no mercado. O último fabricado foi há 5 anos, daquele tipo específico. Então a instituição ela tem que comprovar ali, né, a inexistência do material novo no mercado, que só tem usado. Aquisições de peças para manutenção preventiva de equipamentos, exceto com a reserva técnica para a infraestrutura institucional da pesquisa, RTI, e para manutenção preventiva e ou corretiva de veículos. Então, ó, por exemplo, não pode comprar peças para consertar, né, equipamentos. Salvo, por exemplo, eu preciso comprar um disco de freio para o veículo aqui da instituição sede. Opa, beleza. Aí sim, está autorizado. Na linha de serviços de terceiros, né, despesas que estejam fundamentadas apenas em atividades de ensino e extensão, atividades administrativas de qualquer natureza, incluindo despesas com luz, água, telefone, provedores de internet e similares, serviços de digitação, demonstrações contábeis e outras que caracterizem serviços administrativos. Despesas com a contratação de pessoal, salários, complementação salarial ou outros encargos trabalhistas.
despesas de correios, courrier, exceto por envio de amostras diretamente relacionadas ao desenvolvimento do projeto e da pesquisa. Perdão, estava lendo aqui, mas essa parte aqui. Fechou? Então, pessoal, aqui ele vai dizendo o que não pode ser feito. Ele falou que luz, água, telefone também não pode a instituição utilizar o dinheiro para pagar encargos trabalhistas dos seus funcionários, uma vez que, quando ela assina o termo de outorga, isso tudo já está incluso lá no orçamento, tá, do projeto. Então, a FAPESP ela vai pagar para essa instituição o valor da remuneração dela. E ela tem que fazer a gestão disso, de pagar conta de luz, água, encargos trabalhistas e tudo mais, tá? Faz muito sentido isso aqui. Pular aqui, né? Ó. Despesas com manutenção preventiva de equipamentos, exceto com a RTI, inclusive contratação de garantia estendida. Despesas com reparos ou atualizações de equipamentos que não sejam de propriedade da instituição sede do processo ou que não tenham sido adquiridos com recursos da FAPESP. Então, imagina, tem um microscópio lá, tem que ser feita a manutenção nele, mas ele recebeu a doação de uma outra instituição, né? A FAPESP não vai custear isso, a manutenção desse equipamento. Contratações de seguro para material permanente imóvel, exceto para material permanente imóvel adquirido com recursos de reserva técnica de bolsa, estágio de pesquisa no exterior, BEP, utilizado fora do âmbito da instituição, onde se desenvolve o projeto no exterior e que não tenha sido ainda transferido para a instituição sede do processo no estado de São Paulo. Despesas com reparo e manutenção de veículos. Pagamentos de taxas de filiação em sociedades e associações, despesas com cursos de idiomas e de informática, pagamentos de mensalidade e ou matrícula em cursos de graduação ou pós-graduação, taxas para a emissão de diplomas e certificados, despesas relacionadas à emissão de passaporte, incluindo o serviço de despachante, deslocamento de postagem para envio e recebimento de documentos, taxas para a emissão de vistos, exceto de reserva técnica de bolsa, conforme normas descritas, custos para a emissão de procuração pública, exceto com reserva técnica de bolsa, conforme norma descrita, despesas com fotocópias de materiais bibliográficos, pagamentos de serviços de qualquer natureza a bolsista da FAPESP durante o período de vigência da bolsa, exceto para os casos previstos na portaria 5 de 2012, contratações ou destinação de recursos concedidos para a execução do projeto, a que título for, a pessoas. Aí vamos lá, pessoal. Essa parte aqui é uma parte importante. Vamos lá. Antes de falar disso aqui, eu vou falar sobre todos os itens que ele elencou lá em cima. Pessoal, não tem como gravar tudo isso, é humanamente impossível. Então, como é que você vai gravar isso? É de responsabilidade da FAPESP esse gasto? Por exemplo, eu vou fazer uma viagem ao exterior, mas eu não tenho passaporte. É problema da FAPESP? Eu não ter esse passaporte? Não é problema da FAPESP. Não é conveniente que a FAPESP pague pelo seu passaporte. Tudo bem? Ah, eu tenho que ir até o laboratório num dia específico, mas que não é, fora da comarca. Vou pegar um Uber. É conveniente que a FAPESP pague isso? Se faça essa pergunta. Eu acho que vai ficar muito mais simples de entender. Beleza, pessoal? Vamos lá. Agora ele fala aqui, ó, contratações ou destinação de recursos concedidos para a execução do projeto, a que título for a pessoas. Aí ele vai falar aqui, ó, físicas que sejam parentes, ascendentes, descendentes ou colaterais até quarto grau, consanguíneos ou por afinidade, cônjuges ou companheiros dos representantes da interveniente ou da instituição sede, do outorgado, dos sócios ou do responsável pela empresa sede, para auxílios no programa PIPE, ou de membro da equipe de projeto de pesquisa, bem como empregados do membro do Conselho Superior, colaboradores da FAPESP, ainda que eventuais. Pessoal, essa frase grandona aí, ele quis dizer o seguinte: proibição de contratação de qualquer pessoa que esteja relacionada ao projeto ou à FAPESP ou à instituição
tá? Qualquer pessoa. E ele extrapolou, né? As normas lá, a portaria 914 de 2022 do CNPq, ela diz que essa vedação é até terceiro grau. A portaria aqui, em questão, 229 de 2025, ela extrapolou. Ela disse que é até quarto grau. Então, veja bem, quarto grau, primos, beleza? Sobrinho é terceiro grau. Agora, primo é quarto grau. Então, tem que ficar ligado nisso aí numa possível questão de prova, beleza? Então, ó, nas normas do CNPq, até terceiro grau. Aqui nas normas da FAPESP, até quarto grau. E para pessoas jurídicas, que tenham como sócios representantes intervenientes ou instituição sede ou próprio outorgado, sócios ou responsável pela legal empresa, para auxílios, aí membros da equipe do projeto de pesquisa, empregados, membros do Conselho Superior ou colaboradores da FAPESP, da interveniente, da instituição sede ou da empresa sede, ainda que eventuais, bem como parentes, ascendentes, descendentes ou colaterais até quarto grau, consanguíneo ou por afinidade pessoal, novamente tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, para evitar problemas, né? Não contratar até quarto grau, é o que prevê aqui esta norma. Físicas ou jurídicas, com as quais os representantes da interveniente, instituição sede dos sócios ou responsável legal da empresa para auxílios, ou outorgado, mantenham negócios, dívidas ou créditos. Então aqui, né, pessoal, por exemplo, eu tenho um negócio com uma empresa tal, eu compro equipamento de informática com a empresa X. E aí, de repente, eu quero contratar a empresa X, porque eu faço parte de um projeto lá, e eu quero contratar a empresa X. Não faz o menor sentido fazer isso, é uma vedação também, tá? Remunerações ao próprio outorgado, né? Então, também não pode ser usado para pagar o próprio outorgado. Quem faz isso é a instituição sede. Na linha de despesas de transporte, passagens aéreas emitidas em classe diferente da classe econômica e upgrade de classe, né? Então, vai comprar passagem, classe econômica. Excedeu isso, é por conta de quem está excedendo esse gasto. Despesa com excesso de bagagem, também, né? A passagem lá ela prevê uma bagagem, você quer levar duas. Então, a FAPESP não cobre isso. Taxas ou multas para cancelamento e remarcação de passagens, exceto se previamente autorizados pela FAPESP. Por exemplo, vai acontecer um congresso no dia X. E trocou o congresso, vai ser no dia Y. O que eu preciso fazer? Eu preciso cancelar essa passagem. Eu preciso remarcar. Mas a empresa está cobrando taxa. Tudo bem, mas foi um erro da FAPESP? Foi um erro não, foi um acordo da FAPESP? Da instituição sede, perdão? Beleza. Comunica a FAPESP vai autorizar ou não. Pagamento de serviços de transporte executivo, veículos com motorista, veículo por aplicativo e táxi, exceto quando concedido no termo de outorga. E aceitação do auxílio. Mais uma vez, tive que ir ao laboratório. Voo de Uber. É problema da FAPESP? Não, não é problema da FAPESP. Despesas com estacionamento. Quero ir no meu carro e vou precisar pagar um estacionamento. É problema da FAPESP? Não, não é problema da FAPESP. E aí agora ele vai falar nas alíneas de diária e manutenção mensal. As despesas não financiáveis na utilização de diárias ou manutenção mensal são definidas na portaria. Na utilização dos recursos concedidos pela FAPESP em processos de auxílios e bolsas, é também vedado transferir recursos ou saldos de um processo para outro. Então, imagina que eu tenho dois processos ali, eu vou transferir dinheiro de um porque está faltando no outro. Esse é proibido. Fazer aplicações financeiras com recursos liberados, exceto no caso de processos de auxílios à pesquisa com interveniência. Então, veja bem, se não tem interveniência, não precisa fazer a aplicação financeira do recurso liberado. Pagamento de multas de qualquer natureza, taxas bancárias, juros, correção monetária, incidentes, despesas. Volta aqui, né, pessoal? É de bom tom cobrar a FAPESP por um erro do pesquisador? Ele pagou uma conta atrasada, pagou um faturamento de uma conta atrasada. Faz sentido cobrar a FAPESP por esses tributos? Não, né? Pagamento dos tributos incidentes nas compras e contratações de serviços
efetuados no exterior, exceto quando efetuados pelo outorgado através de bagagem acompanhada ou via courier. Bom, pessoal, vou fazer uma pausa aqui, né, para o vídeo não ficar muito longo. Espero você no próximo vídeo.